O cheiro de fumaça ainda me sufoca quando acordo de madrugada, suada, tremendo que nem folha no vendaval. Não é qualquer fumaça não, minha filha. É aquela do fumigador misturada com o bafo de pinga azeda do meu tio, grudando na minha nuca, enquanto ele sussurrava que ia tirar o mel da minha colmeia. Eu mal tinha completado 12 anos e já sabia que quando ele vinha com aquelas mãos grossas, que pareciam lixa de parede, meu mundo virava um inferno sem saída. Me chamo Carmen Santos, tenho 85 anos nas costas e fui conhecida aqui em Caruaru, no agreste pernambucano, como a rainha do mel de abelha. Ironia da vida, não é mesmo? A mesma criaturinha que foi usada para me torturar acabou sendo minha salvação e minha vingança. Quem vê essa velhinha pequena, toda enrugada pelo sol forte do Nordeste, não imagina que já planejei e executei uma das vinganças mais calculadas que já se viu por essas bandas. Uma vingança tão bem arquitetada que até hoje tem gente que acredita que foi castigo divino. Mas não foi Deus, não. Foi essa velhinha aqui mesmo, usando o mesmo veneno que tentaram me destruir para devolver na mesma moeda, com juros e correção. Se você está me ouvindo agora, saiba que está fazendo parte de algo muito importante. Está ajudando outras pessoas que passaram por situações parecidas a encontrarem força para seguir em frente. Por isso, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, porque todo mês nós sorteamos brindes especiais para quem mais interage nos comentários e dá aquele like maroto. Mas só vale para quem se inscreveu, viu? Meu tio era considerado o maior especialista em abelhas dessa região toda. Gente vinha de longe, de Garanhuns, de Bezerros, até de Recife, para comprar o mel dele e pedir conselho sobre como começar um apiário. Ninguém nunca desconfiou que aquele homem tão respeitado, que falava com tanta sabedoria sobre o comportamento das abelhas, usava o mesmo lugar que dava sustento para a família como cenário para os horrores que fazia comigo. É assim mesmo que o mal se esconde, menina, por trás de respeito, de conhecimento, de barba grisalha e fama de homem trabalhador. Nasci em 1943, logo depois daquela grande estiagem que matou tanto gado e gente por aqui. Minha mãe morreu de parto, não aguentou a fraqueza que a fome dos meses anteriores tinha deixado no corpo dela. Cresci sem conhecer carinho de mãe, só com meu pai e meu tio por perto. Meu pai era vendedor ambulante, daqueles que carregava de tudo nas costas do jumento, desde panela de alumínio até tecido para vestido. Vivia mais tempo na estrada que em casa, percorrendo o interior vendendo suas mercadorias. Era um homem de bem, pelo pouco que me lembro. Sempre trazia alguma coisinha quando voltava das viagens, um pedaço de bolo de rolo de pesqueira, uma fita colorida para o cabelo, às vezes até uma bonequinha de pano que alguma artesã fazia por essas cidades. Meu tio, seu Benedito, ficava comigo quando papai viajava. Ele era viúvo há muito tempo, morava numa casa de taipa bem cuidada, com um apiário grande nos fundos que era o orgulho da vida dele. Desde pequeninha, ele me ensinava sobre as abelhas, como elas trabalhavam organizadas, cada uma sabendo seu lugar na colmeia. Era fascinante ver como ele conhecia cada segredo daqueles bichinhos trabalhadores. Eu tinha medo no começo, claro que tinha. Criança sempre tem medo de ser ferroada. Mas ele me mostrou como usar a roupa de proteção, como mexer devagar para não assustar elas, como usar o fumigador na medida certa. Fui criando amor por aquele mundo das colmeias. Era como uma cidadezinha encantada, com suas próprias leis, sua própria forma de se comunicar. Ficava horas e horas olhando as abelhas entrando e saindo, carregadinhas de pólen nas perninhas, parecendo que tinham calçado umas botinhas amarelas minúsculas. Ajudava-na a extrair o mel, a limpar os favos, a preparar os potes, para vender na feira do sábado. Meu tio dizia que eu tinha jeito para aquilo, que minhas mãos eram delicadas na medida certa para não machucar as abelhas, para não apertar demais os favos na hora da extração. Mão abençoada para mel, ele falava, e eu me sentia importante, útil, especial. A vida seguia nesse ritmo, entre a casa do meu pai quando ele estava por perto e a do meu tio quando não estava. Eu até ia para uma escolinha quando tinha professor, mas era daquelas que mestre só. Aparecia de mês em mês, dava aula por uma semana e depois sumia de novo. Aprendi a ler mais com os rótulos dos produtos que meu pai trazia das viagens do que propriamente nos cadernos da escola.
De vez em quando chegava uma revista velha, um pedaço de jornal, e eu lia tudo o que aparecia pela frente. Meu tio não era homem de leitura, não, pelo menos era o que eu pensava naquela época. A vida mudou de rumo quando eu tinha acabado de fazer 13 anos. Foi em 1956. Me lembro como se fosse ontem. Era uma quinta-feira de outubro, céu sem nuvem, calor de derreter. Eu estava ajudando meu tio a tirar mel de uma colmeia nova quando chegou seu Manuel, nosso vizinho mais próximo, correndo que nem doido, gritando meu nome. Quando vi aquela correria toda, aquele jeito de falar comigo evitando olhar nos meus olhos, já senti um frio na barriga. Coisa boa não era, e não foi mesmo. Meu pai tinha sofrido um acidente terrível na estrada que liga Caruaru a Garanhuns. O jumento tinha se assustado com uma cobra na estrada e derrubado a carroça numa ribanceira. Ele bateu a cabeça numa pedra e morreu na hora, me disseram. Nem conseguiram trazer o corpo, estava muito longe e não tinha como. Enterraram lá mesmo, numa cova rasa marcada só com 2 madeiras cruzadas. Naquele tempo era assim mesmo, a gente se virava como podia. Aquele dia marcou o fim da minha infância de vez. Até ali eu ainda tinha a ilusão de ter um pai, mesmo que ele aparecesse pouco. Tinha aquela coisa de ser filha de alguém, de ter alguém que se preocupava comigo, que perguntava se eu estava comendo direito, se estava bem de saúde. De repente, virei uma órfã completa, sem pai nem mãe, tendo que morar de vez na casa do meu tio. Ele até foi gentil no começo, do jeito dele. Não era homem de abraço ou palavra doce, mas disse que ia cuidar de mim, que eu sempre teria teto e comida, que ia me ensinar tudo sobre o negócio do mel para eu me sustentar no futuro. A casa do meu tio ficava bem isolada, num terreno grande nos arredores de Caruaru. Não era fazenda não, mas tinha um quintal enorme onde ficavam as colmeias espalhadas. A casa era simples, dessas antigas de porta e janela na frente, um corredor no meio e quartos dos lados. Tinha chão batido em quase todo canto, só a sala da frente que era de cimento queimado meio avermelhado. As paredes eram de taipa em algumas partes, de tijolo em outras, tudo caiado de branco que já estava meio amarelado pelo tempo. Meu quarto era pequeno. Tinha só uma cama de varas, um baú velho para guardar minhas poucas roupas e uma mesinha com uma bacia para lavar o rosto de manhã. Pela janelinha dava para ver um pedaço do apiário e eu passava horas olhando as abelhas trabalharem. A vida em Caruaru naquela época não era moleza para ninguém. Era 1956, mas parecia que o tempo tinha parado por ali. Não tinha luz elétrica na maioria das casas. Água encanada era luxo de gente rica. A gente tirava água do poço, cozinhava no fogão a lenha, se alumiava à noite com lamparina de querosene que fazia uma fumaceira danada. O povo vivia da roça, de criar umas cabras, de vender o que produzia nas feiras. A seca era companheira constante. Tinha ano que não chovia direito e o sofrimento apertava de verdade. Escola mesmo, dessas que funcionam o ano todo, só no centro da cidade, longe demais para eu ir todo santo dia. Médico só se tivesse morrendo. Mesmo. E olhe lá. O que mais pesava naquele tempo era aquela coisa do respeito cego aos mais velhos. Palavra de homem, principalmente de homem mais velho, era lei sagrada. Ninguém questionava, ninguém duvidava. Se seu Benedito dizia que tal planta curava tal doença, estava curado. Se ele falava que ia chover em tal dia, por causa do comportamento das abelhas, o povo já se preparava para a chuva. E se ele, como meu tio e responsável por mim, decidisse qualquer coisa sobre minha vida, quem ia contestar? Ninguém. Era assim que funcionava. Mulher não tinha voz nenhuma. Menina, então, nem se fala. A gente era criada para obedecer, para servir, para abaixar a cabeça e agradecer o que nos dessem, fosse bom ou ruim. Uns 4 meses depois que fui morar definitivo com meu tio, descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre ele. Foi por acaso. Ele tinha saído para entregar mel para um comerciante da cidade e eu estava limpando a casa. Quando fui tirar poeira de uma estante velha no quarto dele, percebi que uma das tábuas do fundo não encaixava direito. Curiosa como toda criança, mexi ali e vi que tinha um espaço escondido atrás. E o que tinha nesse espaço? Livros, muitos livros.
livros sobre abelhas, mas não só isso. Tinha sobre plantas, sobre remédios caseiros, sobre química básica, alguns em português mesmo, outros em espanhol e até uns poucos em inglês que eu não entendia patavina. Fiquei de boca aberta. Meu tio, que eu pensava que mal, sabia escrever o próprio nome. Tinha uma biblioteca secreta. Pelos livros estava claro que ele não só lia, como entendia muito mais do que deixava transparecer. Tinha anotações nas margens, páginas marcadas, desenhos feitos à mão copiando figuras dos livros. Durante esses tempos difíceis que passei, uma coisa que sempre me deu força foi a fé. Quando a dor apertava demais e eu não sabia onde buscar consolo, me agarrava nas palavras sagradas que aprendi na igreja. A palavra sempre foi meu refúgio nos momentos mais escuros, e sei que muita gente que está passando por provações também encontra paz nas Escrituras. Para quem quer ter sempre por perto essa fonte de esperança, deixei o link na descrição de uma Bíblia linda, que pode ser um presente especial para você ou para alguém querido que precisa de força espiritual. Depois descobri que meu tio trocava livros com compradores de mel que vinham de longe, com mascates que passavam vendendo de tudo, com viajantes que paravam para descansar. Aquilo foi minha primeira grande lição de vida. Conhecimento é poder. E mais ainda, quando você faz os outros acreditarem que não tem esse conhecimento. Era um homem muito mais perigoso do que eu imaginava. Eu tinha acabado de completar 14 anos quando comecei a perceber mudanças no comportamento do meu tio. Não foi de uma vez, foi devagar, quase imperceptível no começo. Um olhar diferente aqui, um comentário estranho ali. Tá ficando mocinha, né, Carmen? Tá desabrochando que nem as flores que atraem as abelhas para fazer o mel mais doce. Ele começou a me observar de um jeito que me dava arrepios na espinha. Quando eu me abaixava para pegar alguma coisa, sentia aqueles olhos grudados em mim como cola. Quando ia dormir, ele começou a vir dar boa noite no meu quarto, coisa que nunca tinha feito antes. Sentava na beirada da cama, passava a mão no meu cabelo, ficava ali mais tempo que o normal. A coisa foi piorando aos poucos, como veneno, que vai entrando devagar no corpo. Um dia, ensinando como identificar uma abelha rainha entre as operárias, ele ficou atrás de mim, colado, o corpo inteiro encostado no meu, enquanto apontava para a colmeia. Outro dia, mexendo com mel, e ele derramou na minha mão de propósito, insistindo em limpar ele mesmo, demorando demais, esfregando entre meus dedos. Esse mel é puro, virgem, ele dizia, olhando não para o mel, mas para mim. Depois começou com aquela conversa de que meu corpo estava produzindo seu próprio mel agora, fazendo perguntas sobre se eu já tinha me tornado mulher, querendo saber se já tinha menstruado, sem falar com essas palavras. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas meu corpo entendia. Dava um nó na garganta, um frio na barriga, uma vontade de sair correndo. Mas para onde? Eu não tinha mais ninguém no mundo além dele. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha quem me acolhesse. E mesmo que tivesse, quem ia acreditar? Na minha palavra contra a do seu Benedito, o homem mais respeitado daqueles cafundós? Era minha palavra de menina contra a dele, de homem feito, de cidadão exemplar, de provedor que generosamente tinha acolhido a sobrinha órfã. Na balança do julgamento do povo, eu já sabia que pesava menos que uma pena de passarinho no vento. Os comentários foram ficando mais diretos, mais assustadores. Sabia que as abelhas rainhas são feitas, não nascem rainhas? Ele me disse um dia. É o tipo de alimentação que transforma uma larva comum em rainha. Tô te alimentando para ser minha rainha, Carmen. Eu fingia que não entendia, que não percebia, mas o medo crescendo dentro do peito que nem erva daninha. As mãos dele cada vez mais ousadas, os toques cada vez menos acidentais, um roçar nos seios quando passava por mim na cozinha apertada, uma mão na coxa quando sentava perto de mim para jantar. Tá se desenvolvendo bem, tá forte, é assim que gosto das minhas colmeias, produtivas. Eu tentava criar desculpas para não ficar sozinha com ele, principalmente no apiário que ficava longe da vista de qualquer pessoa que por acaso passasse na estrada. Inventava dor de barriga, dor de cabeça, dizia que precisava lavar roupa, qualquer coisa que me tirasse daquele perigo crescente. Mas não tinha como escapar sempre. Vivíamos só nós dois naquela casa isolada, e o trabalho com as abelhas era nossa única fonte de renda.
o ofício que seria meu sustento no futuro. E quanto mais eu resistia, mais ele insistia em me ensinar técnicas especiais que só ele conhecia, sempre longe dos olhos dos outros. Tudo o que contei até agora foi só o começo do meu calvário, o aperitivo do inferno que estava por vir. Naqueles meses, depois de completar 14 anos, eu ainda vivia na expectativa ruim, no medo do que podia acontecer. Mas o pior ainda não tinha chegado. Era como sentir o cheiro da tempestade antes dela cair, com toda a força. E quando ela caiu, meu Deus do céu, não tem palavras que expliquem o que é ser traída por quem deveria te proteger, ser transformada em objeto por quem deveria te tratar como gente. Foi numa tarde abafada de dezembro de 1957 que aconteceu pela primeira vez. Nunca vou esquecer aquele dia. Tá marcado na minha alma como ferro quente marca boi. A gente tinha feito uma colheita boa naquela manhã. 3 colmeias novas que tinham dado um mel, clarinho, cor de ouro, cheiroso de flor de cajueiro. Meu tio estava animado demais, dizendo que ia conseguir um bom dinheiro com aquele mel especial na feira do fim de semana. Mandou eu levar os favos para o galpão de extração enquanto ele terminava de fechar as colmeias. Aquele galpão ficava mais afastado da casa, numa baixada perto do riacho que só corria em tempo de chuva forte. Era um lugar abafado, feito de taipa e coberto de palha, com uma porta pesada de madeira que só fechava, por dentro, com uma trava de ferro. Eu estava separando os favos, tirando os que tinham larvas, como ele tinha me ensinado. De repente, ouvi os passos dele se aproximando. Ele nunca foi homem de pisar leve. Tinha aquele andar pesado de quem passou a vida inteira pisando em terra dura. Quando entrou, notei logo que tinha bebido. O cheiro de cachaça misturado com suor empestava o ar quente. Fechei o apiário todo. Ninguém vai incomodar a gente agora, ele disse, passando a trava na porta, e foi a primeira vez que vi ele trancar a gente ali dentro, e um arrepio correu minha espinha inteira. Hoje você vai aprender a parte mais importante do trabalho com abelhas, Carmen, ele falou, chegando perto demais, aquele hálito azedo invadindo minhas narinas. Toda colmeia nova tem um mel virgem que o dono tem que provar primeiro. É lei da natureza. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, mas meu corpo já tremia como vara verde no vendaval. Ele pegou um favo na mão, espremeu devagar, deixando o mel escorrer pelos dedos grossos e calejados. Tá vendo como escorre bonito? Como brilha no sol que entra pela fresta? Esse mel tá no ponto certo de ser colhido. Enquanto falava essas palavras, a outra mão dele já estava na minha cintura, subindo devagar. O resto é difícil de contar, mas preciso contar para que outras meninas saibam que podem sobreviver a isso também. Ele me empurrou contra a mesa de extração, derramou mel em mim de propósito e começou a tirar minha roupa, dizendo que precisava limpar, que não podia desperdiçar mel tão precioso assim. Quem entende de abelha sabe quando é hora de colher, sabe quando a fruta está madura. Ele repetia enquanto eu tentava empurrar aquelas mãos que agora pareciam garras de bicho. Mas não tinha força contra ele. Nunca tive. Era um homem grande, pesado, acostumado ao trabalho pesado, e eu era só uma menina magra, franzina. O que aconteceu naquele galpão naquela tarde foi o começo do fim da minha inocência, o roubo da minha pureza, o primeiro de muitos horrores que viriam. Quando acabou, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Voltou a falar sobre o mel, sobre como embalar direito, sobre os compradores que viriam no dia seguinte. Mas antes de sair, segurou meu queixo com força e disse palavras que ficaram gravadas no meu coração como cicatriz. O que acontece no apiário fica no apiário. Ninguém nunca vai acreditar em você contra mim. E se tentar contar para alguém, te boto para fora daqui. Para onde uma menina sem pai nem mãe vai nesse mundo de Deus? Quando ele finalmente saiu, caí no chão daquele galpão maldito, o corpo todo dolorido, grudenta de mel e outras coisas que não quero lembrar, chorando tão baixinho que nem as abelhas lá fora podiam ouvir. A partir daquele dia, tudo virou um pesadelo sem fim. Ele criou todo um linguajar próprio para o abuso, sempre usando termos da apicultura. Era a maneira dele de normalizar aquilo, de fazer parecer que era só mais uma parte do aprendizado. Hoje vamos fazer a inspeção interna, ele dizia quando queria abusar de mim. Preciso verificar se a colmeia está saudável. Ou então, é assim que se acalma uma abelha rainha quando ela está agitada. E o pior de tudo,
Mel virgem, dá o melhor produto e você é minha produtora de mel virgem. Cada palavra dessas ficou gravada no meu cérebro como se fosse escrita com fogo. Até hoje me dá ânsia só de lembrar. O abuso acontecia sempre nos mesmos lugares. No galpão de extração, no quartinho dos fundos onde guardava equipamento, ou no apiário mesmo, nas colmeias mais afastadas, quando ele tinha certeza que ninguém passaria por perto. Era sempre precedido pelos mesmos sinais que aprendi a temer como quem teme a morte. Ele bebendo mais que o normal, comentando sobre alguma colheita especialmente boa, falando que precisava me ensinar técnicas avançadas que só homem conhecia. Até o som dos passos dele eu aprendi a reconhecer de longe. Quando vinha direto, determinado, pisando mais forte que o normal, já sabia que vinha desgraça. O pior de tudo eram os cheiros, os sons, as sensações que ficaram para sempre grudadas no meu trauma. O zumbido das abelhas, que antes eu achava tão bonito, virou anúncio de terror. Quando as abelhas se agitavam com nossa aproximação, meu coração disparava, não de medo delas, mas do que viria depois. O cheiro do fumigador, aquela fumaça que acalma as abelhas para não ferrarem, ele dizia que acalmava meninas também, e às vezes soprava aquilo no meu rosto antes de começar as maldades. A textura do mel nas mãos, grudento, impossível de limpar totalmente, me dava a sensação de que nunca mais ficaria limpa. O rangido da madeira do galpão quando ele se aproximava, o calor sufocante lá dentro quando a porta se fechava, tudo isso virou parte dos meus pesadelos. Tentei buscar ajuda. Sim, tentei, mas quem ia me ouvir? Dona Francisca, a professora que vinha dar aula uma vez por mês, notou que eu estava diferente, mais calada, com olheiras fundas, sem vontade de brincar com as outras crianças. Perguntou se estava tudo bem e eu, sem coragem de dizer com todas as letras, falei que às vezes meu tio me tratava de um jeito que me deixava desconfortável. Sabe o que ela disse? Menina, isso é cansaço. Trabalhar com abelha não é fácil. E seu tio tá te ensinando um ofício valioso. Seja grata pelo que ele faz por você. Depois disso, nem conseguia mais olhar nos olhos dela. O padre Antônio, que vinha celebrar missa a cada 2 meses, era minha outra esperança. Numa confissão, tomei coragem e disse que meu tio me tocava de um jeito que eu achava que era pecado. Ele ficou em silêncio um tempo que pareceu uma eternidade. Depois respondeu: Minha filha, o 4º mandamento diz: honrarás pai e mãe, e seu tio está no lugar dos seus pais agora. A obediência aos mais velhos é sagrada. Se ele está te ensinando coisas da vida, agradeça a Deus por ter um guardião que se preocupa com sua educação. Isso acontece mais do que você imagina por essas bandas. Vai ser assim até você casar e sair daqui. Aguenta firme, reza muito e procura logo um rapaz para casar. É o único jeito que tem. Foi nesse dia que entendi que o mundo todo conspirava contra meninas como eu, que aquela violência era vista como normal, aceitável, até esperada. A verdade crua era que eu estava completamente isolada no mundo. Nossa casa ficava a quase 2 horas de caminhada da cidade. Eu não tinha dinheiro próprio, não conhecia ninguém além dos poucos vizinhos espalhados, todos amigos e admiradores do meu tio. Não tinha telefone, não tinha transporte próprio, não tinha para onde correr sem morrer no mato. O sertão em volta era cheio de perigo. Cobras venenosas, onças que ainda apareciam de vez em quando, o risco de se perder e morrer de sede debaixo do sol escaldante. E mesmo que conseguisse chegar a algum lugar civilizado, quem ia acreditar em mim? Quem ia acolher uma menina sem família, sem recursos, acusando um dos homens mais respeitados de toda aquela região? Para sobreviver àquele inferno sem fim, criei minhas próprias estratégias de resistência. A primeira foi aprender a sair do meu corpo quando o abuso começava. Parece coisa de gente doida, mas juro pela alma da minha mãe que conseguia fazer isso. Enquanto ele fazia o que fazia com meu corpo, eu mandava minha mente para longe dali. Imaginava que estava voando com as abelhas, visitando flores coloridas, sentindo o vento fresco nas asas, em vez daquelas mãos nojentas no meu corpo. Olhava fixo para as frestas do telhado do galpão, contava os feixes de luz que entravam, inventava histórias sobre cada partícula de poeira que dançava naquela luz.
Outra coisa que fiz foi decorar tudo sobre abelhas, cada mínimo detalhe, não só o que ele me ensinava, mas o que conseguia ler escondido nos livros secretos dele. Era meu jeito de ocupar a mente, de ter algo em que me concentrar além do horror. Sabia de cor quantos dias levava cada fase da vida de uma abelha, quantas flores uma operária visita por dia, como elas se comunicam através da dança, tudo. Quando ele abusava de mim, eu recitava esses fatos na minha cabeça como se estivesse dando aula para alguém, bem longe daquele lugar maldito. Criei esconderijos pela propriedade toda, buracos debaixo de raízes de árvores onde guardava coisas importantes. Um santinho que ganhei da professora, um lenço que tinha sido da minha mãe, um canivete enferrujado que encontrei jogado. Tinha uma árvore velha e oca onde eu me enfiava quando ouvia ele me chamando e fingia não escutar. Uma moita densa de jurema onde cabia agachada, as folhas me escondiam completamente do mundo. Descobri cada canto daquela propriedade onde dava para se esconder, cada caminho que dava para fugir rapidinho se ouvisse ele chegando com más intenções. Também criei um sistema próprio de alerta, colocando gravetos em posições específicas nas entradas dos caminhos. Se alguém passasse, eles saíam de posição. Uma pedra em cima de outra significava que eu tinha passado por ali e estava segura. 3 pedras juntas era sinal de perigo máximo. Fazia marcações com carvão que só eu entendia. Era meu código secreto, minha forma de me sentir menos vulnerável. O que mais me ajudou a sobreviver, porém, foi o conhecimento que fui acumulando como formiga junta comida. Quando descobri a biblioteca escondida do meu tio, passei a estudar tudo o que podia, sempre que ele saía de casa. Li sobre abelhas, claro, mas também sobre plantas, sobre venenos naturais, sobre como certas substâncias afetam o comportamento dos bichos. Descobri que meu tio sabia muito mais do que deixava transparecer, que aquela pose de sábio rústico escondia um estudioso metódico que anotava tudo, que fazia experimentos. E pensei comigo, se conhecimento deu tanto poder a ele, pode dar poder a mim também. Lia escondido, decorava o máximo que conseguia, praticava quando ele não estava por perto. Aprendi que certas plantas atraem abelhas mais que outras, que certos cheiros as acalmam ou as irritam, que a abelha rainha controla a colmeia inteira através de substâncias químicas que mudam o comportamento de quem as sente. Comecei a entender que as abelhas não são só insetos que produzem mel, são uma sociedade complexa, com regras próprias, com uma química incrível que pode ser usada para muitas coisas. E cada coisinha que aprendia, guardava bem guardadinho, como quem junta moedas num cofre, sabendo que um dia aquilo poderia ser meu tesouro, minha salvação, minha arma de guerra. Foi nessa época que percebi algo muito importante sobre mim mesma. Eu tinha talento verdadeiro para lidar com abelhas. Não era só impressão do meu tio ou elogio vazio para me manter submissa. As abelhas respondiam a mim de um jeito diferente, especial. Quando eu me aproximava das colmeias, mesmo sem usar o fumigador, elas ficavam menos agitadas que o normal. Conseguia identificar problemas nas colônias antes mesmo de abrir para verificar, só pelo som, pelo movimento na entrada. Meu toque era leve na medida certa. Minha paciência era grande como o sertão. As pessoas que vinham comprar mel começaram a comentar: "A menina tem o dom mesmo, seu Benedito. Nunca vi ninguém tão novo entender tanto de abelha assim." Esse reconhecimento de fora começou a mudar um pouquinho a dinâmica entre mim e meu tio. Ele percebeu que eu não era só um objeto para ele usar e abusar, era um ativo valioso para o negócio. Os clientes gostavam de mim. Confiavam nas minhas explicações sobre os diferentes tipos de mel, voltavam por causa do meu atendimento respeitoso. Isso me deu um mínimo de valor aos olhos dele, não como pessoa, claro que não, mas como parte importante do negócio. Não que isso tenha parado os abusos, longe disso, mas pelo menos quando tinha gente por perto, ele me tratava com um certo respeito, fingido para manter as aparências. Mas aí, quando eu tinha acabado de fazer 15 anos, veio o dia que quase me quebrou por completo, que me fez entender que precisava agir ou não sobreviveria àquilo. Ouvi sem querer uma conversa do meu tio com 3 outros criadores de abelha da região, seu João, seu Pedro e seu Antônio. Eles tinham vindo comprar umas rainhas que meu tio criava, conhecidas por produzirem colônias muito fortes e produtivas.
Estavam na varanda da casa, bebendo cachaça, quando meu tio, já meio alterado pelo álcool, começou a se gabar de um jeito que me gelou o sangue. Vocês precisam ver a técnica especial que desenvolvi com a ajuda da minha sobrinha. É coisa de outro mundo. Nunca viram mel extraído desse jeito na vida de vocês. A princípio não entendi direito o que ele queria dizer, mas quando ele emendou a frase, o mundo desabou na minha cabeça. Venham num sábado que vou fazer uma demonstração especial lá no galpão de extração. Trago a menina e mostro para vocês como é que se faz direito. Vocês vão poder experimentar também, se quiserem. Gelei dos pés à cabeça. Não era possível que ele estivesse planejando aquilo, mas estava sim. Ia me expor a múltiplos abusadores, ia transformar aquele horror privado em espetáculo, em demonstração técnica para os amigos. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim definitivamente. Não era mais só meu corpo em risco, era minha própria sobrevivência como ser humano. Foi nesse momento, quando percebi que seria compartilhada como se compartilha uma colmeia produtiva, que entendi que precisava agir ou morreria, se não fisicamente, pelo menos por dentro. Se você chegou até aqui na minha história e está sentindo que também já passou por algo parecido, ou conhece alguém que passou, deixa um coração nos comentários. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinha nessa luta, que tem outras pessoas que entendem essa dor. Preguei o olho. Minha cabeça fervilhava que nem panela no fogo. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito por dentro. Pensei em me matar. Juro pela alma da minha mãe que pensei. Tinha uma corda no galpão que podia usar, tinha o poço fundo onde podia me jogar, mas algo dentro de mim se revoltava contra essa ideia com força. Por que eu tinha que morrer pelos pecados deles? Não, eu queria viver. Queria fugir daquele inferno. Queria uma chance de existir longe daquela perversão. Por volta das 3 da manhã, com todo mundo dormindo pesado, peguei uma trouxa pequena com as poucas coisas que tinham valor para mim. O lenço da minha mãe, uma foto do meu pai, o canivete enferrujado, um punhado de sementes de flores que tinha guardado e uns trocados que fui juntando escondido. Saí pela janela sem fazer o menor barulho, como gato na madrugada. A noite estava escura como breu, sem lua, o que era bom para o meu plano desesperado. Conhecia aqueles caminhos de olho fechado, sabia onde pisar para não fazer barulho, onde tinha buraco, onde tinha pedra solta. Comecei a andar na direção da estrada que levava para a cidade. Meu plano era chegar lá antes do amanhecer, tentar encontrar algum caminhoneiro que estivesse seguindo viagem, implorar por carona para qualquer lugar longe dali. Não tinha ideia do que faria depois, como sobreviveria, mas qualquer coisa parecia melhor que o destino que me esperava naquela demonstração. Mas a fuga não deu. Certo, o destino tinha outros planos para mim. O caminho mais curto para a estrada passava por um barranco bem íngreme, que em tempos normais eu descia com cuidado, me apoiando nas raízes que saíam da terra. Mas naquela noite, com a pressa, o medo e a escuridão total, pisei em falso numa pedra solta. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés como tapete puxado. Rolei barranco abaixo, sem conseguir me segurar em nada, batendo nas pedras e raízes. A dor foi imediata, terrível, quando minha perna esquerda bateu numa pedra grande e ouvi o estalo do osso quebrando como galho seco. Gritei de dor. Não teve como não gritar. Era uma dor insuportável. Nunca tinha sentido nada assim na vida. Tentei me arrastar, continuar a fuga mesmo assim, mas era impossível. A perna estava num ângulo estranho, inchando na mesma hora. Cada movimento era uma tortura sem fim. Fiquei ali jogada no fundo daquele barranco maldito, chorando de dor e desespero, até que ouvi a voz dele gritando. Meu nome lá de cima. Tinha acordado com meu grito, tinha descoberto minha tentativa de fuga. Quando me encontrou, a raiva dele era palpável. Saía pelos poros como suor, mas não podia descontar ali mesmo, não com uma perna visivelmente quebrada. Me carregou de volta para casa, resmungando sobre menina ingrata. Depois de tudo que fiz por você, essa é a gratidão que recebo. De manhã, cedinho me levou para a única clínica da cidade, onde o doutor Juvenal, sem muitos recursos, fez o que pôde. Endireitou o osso quebrado sem anestesia direita. A dor desse procedimento é outra coisa que nunca vou esquecer até morrer.
Colocou uma tala improvisada feita de tábua e pano. Receitou repouso absoluto por pelo menos 6 semanas. Voltei para casa mais vulnerável do que nunca, presa numa cama, dependendo totalmente dele para tudo. Comida, água, até para usar o penico. A única coisa boa, se é que dá para chamar assim, foi que a demonstração teve que ser cancelada. Meu tio inventou para todo mundo que eu tinha caído enquanto ajudava a consertar o telhado do galpão. Ninguém questionou nem um pouquinho. Por que questionariam? Era seu Benedito quem estava contando, o homem mais respeitado de toda aquela região. A convalescência foi um novo tipo de inferno que nem imaginava que existia. Meu tio usava minha imobilidade total para intensificar os abusos de uma forma que beirava a loucura. Agora você não pode fugir mesmo. Ele dizia com um sorriso que me dava vontade de vomitar. Não tinha mais nem o consolo de poder me esconder nos meus lugares secretos, de poder pelo menos tentar evitar algumas das situações. Estava ali, presa numa cama, enquanto ele fazia o que queria, quando queria, do jeito que queria. Foram semanas terríveis que só não me destruíram por completo, porque algo dentro de mim já estava planejando, calculando, observando cada detalhe. Foi durante esse tempo de recuperação, presa naquela cama como bicho enjaulado, que comecei a formular um plano diferente. Não era mais um plano de fuga, já tinha visto que isso não daria certo. Era um plano muito mais complexo, mais demorado, mais perigoso. Um plano que usaria todo o conhecimento que estava acumulando, toda a minha conexão natural com as abelhas, toda a minha paciência recém-desenvolvida. Enquanto meu corpo se curava lentamente, minha mente trabalhava sem parar, como as próprias abelhas constroem seus favos, célula por célula, com precisão total, com propósito definido. A quebra da perna, que parecia uma tragédia, acabou sendo o que me deu tempo. Tempo para pensar, para planejar, para me preparar mentalmente para o que tinha que fazer. Porque eu já sabia que assim que pudesse andar direito de novo, aquela demonstração seria remarcada. Meu tio já tinha falado nisso várias vezes. Já tinha prometido aos outros homens. Era só questão de tempo, e eu precisava estar pronta antes disso acontecer de novo. Precisava encontrar uma maneira de virar o jogo completamente, de usar contra ele as próprias abelhas que ele tinha me ensinado a manejar. A ideia começou a se formar quando, pedindo para ele me trazer um dos livros dele para passar o tempo, encontrei um capítulo inteiro sobre plantas que afetam o comportamento das abelhas. Algumas as atraem irresistivelmente, como o ímã atrai ferro. Outras as repelem com força. Outras ainda as deixam mais agressivas, mais territoriais, mais dispostas a atacar qualquer intruso que se aproxime da colmeia. Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça machucada. Se plantas podiam mudar o comportamento das abelhas de forma tão radical, será que poderiam mudar também o jogo entre mim e meu tio? Foi aí que comecei a traçar o plano que mudaria minha vida para sempre. Um plano tão meticuloso quanto a construção de uma colmeia perfeita, tão letal quanto o ferrão de centenas de abelhas enfurecidas atacando ao mesmo tempo. Durante aqueles longos dias de convalescença, presa na cama com a perna quebrada, descobri que meu tio tinha um certo cuidado em me manter entretida para que eu não reclamasse muito da dor ou falasse demais para as visitas ocasionais. Acho que, no fundo, ele temia que eu falasse alguma coisa inconveniente para o doutor ou para outras pessoas que vinham perguntar como eu estava. Foi assim que consegui acesso regular aos livros secretos dele. Pedia um de cada vez, com aquela cara de menina estudiosa querendo aprender mais sobre o ofício da família. Me traz aquele livro grosso sobre plantas, tio, aquele que tem as figuras coloridas. E ele trazia sem desconfiar de nada, achando até bonito meu interesse em aprender. Foi num desses livros que encontrei o que seria a semente do meu plano de vingança, um capítulo inteiro dedicado às plantas que afetam o comportamento das abelhas de forma dramática. Não era só curiosidade científica. Meu tio tinha anotações detalhadas nas margens, observações próprias, experimentos que tinha feito ao longo dos anos. Ele tinha criado uma fórmula própria com extrato de certas plantas que, quando borrifada perto das colmeias, as deixava mais dóceis que o normal, reduzindo a necessidade de usar tanta fumaça.
Do lado oposto, tinha também anotações sobre plantas que as deixavam mais agitadas, mais defensivas, mais prontas para o ataque. Uma das páginas me chamou atenção especial. Falava sobre como certas ervas, quando ingeridas por humanos ou animais, alteravam o odor corporal de uma forma que as abelhas achavam irresistível, não para atacar imediatamente, mas para pousar, investigar, como se a pessoa fosse uma flor ambulante gigante. Abelhas para estarem especialmente irritadas e prontas para a guerra? A ideia foi se formando na minha cabeça como tempestade que se arma devagar. Nos dias seguintes, pedi mais e mais livros, sempre com a desculpa de querer aprender, de estar entediada na cama. Ele trazia às vezes reclamando que eu estava ficando sabida demais para uma menina, mas sem realmente se opor. Estudei botânica como nunca estudei nada na vida. Aprendi tudo sobre açaí-peixe, aroeira, jurema, plantas comuns do nosso sertão que tinham propriedades químicas poderosas quando combinadas da forma certa. Memorizei cada detalhe sobre essas plantas, onde cresciam, como identificar, que partes usar, como extrair os princípios ativos. Não podia fazer anotações, seria arriscado demais se ele descobrisse. Então criei músicas na cabeça, rimas, histórias que me ajudavam a lembrar cada informação importante. Folha de aroeira colhida na lua nova, seca na sombra completa, depois na água fervente é que se joga. Era meu jeito de guardar as receitas, as proporções exatas, os métodos de preparo. Também passei a observar as abelhas com outros olhos completamente diferentes. Antes, eu as via como criaturas fascinantes. Agora estava estudando-as como potenciais aliadas numa guerra silenciosa. Percebi que algumas colmeias eram naturalmente mais agressivas que outras. Uma em particular, que ficava mais afastada perto de um pé de mandacaru, tinha abelhas especialmente territoriais e violentas. Bastava uma aproximação um pouco mais brusca e elas já saíam em formação de ataque total. Aquela colmeia seria perfeita para o que eu estava planejando. Enquanto observava da janela do meu quarto, aprendi mais sobre o que aumentava a irritabilidade delas. Calor intenso, especialmente em dias secos, sem vento, perturbação próxima à colmeia como barulhos altos ou movimentos bruscos, e principalmente ameaças diretas à rainha. Quando sentiam que ela estava em perigo, atacavam sem piedade qualquer coisa que se movesse por perto. Fui catalogando mentalmente cada um desses fatores como peças de um quebra-cabeça mortal que montaria no momento certo. Quando finalmente pude sair da cama, depois de quase 3 meses de imobilidade, meu plano já estava completamente formado na cabeça, mas precisava de recursos que não poderia conseguir sozinha. Foi aí que comecei a usar as poucas pessoas que passavam pela nossa propriedade como aliados involuntários. Tinha seu Toninho, vendedor ambulante que aparecia a cada 2 ou 3 meses trazendo de tudo um pouco nas costas da mula. Agulhas, linhas, panelas, às vezes até livros usados, que comprava em cidades maiores. Comecei a conversar mais com seu Toninho quando ele vinha. Perguntava sobre as cidades que visitava, as novidades de fora. Com o tempo, criei coragem e pedi que me trouxesse um caderninho pequeno na próxima visita. É para anotar receitas de mel que vou aprendendo. Menti descaradamente. Ele trouxe, e eu paguei com um vidro pequeno do nosso melhor mel. Escondi o caderno num buraco de um tronco velho bem longe da casa. Lá, comecei a fazer anotações mais detalhadas sobre meu plano de vingança, desenhar mapas precisos das colmeias, esboçar as fórmulas que ia criando na minha mente. Encontrei um local perfeito para cultivar as plantas que precisava sem levantar suspeitas. Uma pequena clareira natural atrás do olho d'água, onde o solo era mais úmido e rico. Ninguém ia lá, porque o caminho era fechado, cheio de espinhos que rasgavam a roupa. Mas eu conhecia uma passagem secreta que meu pai tinha me mostrado anos antes, quando era pequena. Plantei meu pequeno jardim venenoso, cuidando dele nas horas em que sabia que meu tio estaria ocupado com compradores ou com sua cesta diária. Quando as plantas cresceram o suficiente, comecei a colher e preparar a mistura final. Fervia tudo numa latinha velha, usando fogo que acendia escondido na clareira, longe de qualquer olho curioso. Filtrava com um pano limpo, reduzia até ficar um líquido escuro e concentrado. O cheiro era forte, meio adocicado, não totalmente desagradável.
Guardei tudo numa garrafinha que tinha ganhado do vendedor ambulante, escondida no meu jardim secreto. A oportunidade de começar a executar meu plano veio quando meu tio começou a reclamar de fraqueza e cansaço. Já estava com seus 68 anos e o trabalho pesado no apiário estava ficando mais difícil para ele. Um dia, depois de vê-lo sentado na varanda, respirando pesado após inspecionar as colmeias, me aproximei com cara de sobrinha preocupada. Tio, o senhor não está bem. Deixa eu fazer um fortificante que aprendi observando Dona Zefa quando ela vinha aqui. É bom para dar disposição e energia. Ele olhou desconfiado no começo. Desde quando você sabe fazer remédio, menina? Eu tinha a resposta pronta na ponta da língua. Aprendi observando a senhora da última vez que veio. Ela disse que eu tenho mão boa para isso, igual tenho para mel. Ele sorriu com aquele orgulho distorcido que tinha de mim, não como pessoa, mas como propriedade valiosa. Pois faça então, menina. Se for bom mesmo, vou precisar estar forte para o encontro com os compradores de Recife que vem semana que vem. Preparei um fortificante bem gostoso, misturando mel, rapadura e minha poção secreta. Tudo bem disfarçado num sabor forte e doce que escondia qualquer traço suspeito. Dei a ele uma colher de sopa generosa, pela manhã e outra à noite, sempre com a mesma conversa. Remédio natural precisa ser tomado por muito tempo para fazer efeito direito, tio. Não pode parar no meio. E ele tomava religiosamente, sem desconfiar que cada dose aumentava a concentração daquela substância no corpo dele, alterando sutilmente seu odor corporal de uma forma que só as abelhas conseguiriam perceber. Depois de 3 semanas de tratamento diário, notei que as abelhas realmente pareciam mais interessadas nele. Quando passava perto das colmeias, mesmo sem mexer nelas, havia sempre um movimento maior na entrada. Escolhi cuidadosamente o dia para a fase final do plano. Tinha que ser um dia de calor intenso, quando as abelhas já estariam naturalmente mais irritadiças. Em meados de março de 1958, o dia perfeito chegou como presente dos céus. O calor era sufocante desde cedinho, o céu sem uma nuvem, o ar parado como morte. Dei a meu tio uma dose extra do fortificante no café da manhã, dizendo que era porque o dia seria especialmente cansativo. Por volta das 10 da manhã, quando o sol já estava causticante, sugeri que verificássemos a colmeia mais temperamental. Acho que tem algo errado com ela, tio. O zumbido está diferente. Era verdade, eu tinha perturbado levemente a entrada mais cedo. Antes de sair, apliquei discretamente minha pomada protetora nos braços, rosto, pescoço. No caminho até a colmeia, mexi no fumigador dele, alterando a entrada de ar. Quando chegamos à colmeia, tudo aconteceu mais rápido que eu imaginava. Ele se aproximou, bombeando o fumigador que produzia apenas uma fraca nuvem. Abriu a tampa da caixa e imediatamente as abelhas reagiram. O ataque foi brutal, implacável. Centenas de abelhas cobrindo-o como manto negro, zunindo com fúria. Fiquei observando-o a uma distância segura, sentindo tantas emoções ao mesmo tempo. Horror, satisfação, medo, mas principalmente poder. Pela primeira vez desde que os abusos começaram, eu tinha controle total sobre algo. Calculei exatamente quanto tempo deixar aquilo continuar. Queria causar dano permanente, mas não matar. Quando julguei suficiente, corri gritando por socorro. O estado dele era terrível. Rosto deformado, olhos fechados pelo inchaço, respiração difícil. Desenvolveu alergia severa. Nunca mais pôde se aproximar de uma abelha. Para um homem cuja vida inteira girava em torno das abelhas, isso foi pior que a morte. Era como se tivesse perdido, não só o rosto, mas a alma. E quando olhava para mim, sua jovem aprendiz que agora comandaria tudo, havia algo novo nos olhos dele. Medo puro. Ele nunca me acusou diretamente, mas em algum nível acho que suspeitava. Com ele incapacitado, assumi o apiário completamente. Transformei aquele negócio pequeno num império. Hoje, aos 85 anos, sou dona de um dos maiores apiários do Nordeste. Treinei centenas de mulheres, mudei vidas, transformei veneno em mel. As mesmas abelhas, que foram instrumentos de terror e vingança, se tornaram minhas parceiras na construção de um legado que durará muito mais que qualquer lembrança do meu tio. Não sei quanto tempo mais vou ficar por aqui, mas sei que vivi do meu jeito. Transformei minha dor em força, meu conhecimento em legado para outras mulheres.
Se você chegou até o final da minha história, significa que tem força para ouvir verdades difíceis. Isso me deixa feliz, porque mostra que existem pessoas dispostas a enxergar além das aparências. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva aqui no nosso canal. Não é só para números, é para construirmos uma comunidade de pessoas que acreditam que toda dor pode se transformar em sabedoria. Conta aqui nos comentários o que você aprendeu com essa história, como ela te fez sentir. Às vezes é compartilhando nossas experiências que ajudamos outras pessoas a encontrarem força para seguir em frente. Lembre-se, nem toda ferida precisa ter propósito, nem toda dor precisa virar sabedoria. Mas quando conseguimos transformar nossos sofrimentos em algo que ajuda outros a não sofrer da mesma forma, isso tem um gosto doce que nem o melhor mel do mundo consegue igualar. Como sempre digo, quem entende as abelhas, entende a vida. Ambas podem ferroar, ambas exigem paciência, mas ambas, quando bem cuidadas, produzem doçura inesperada.